sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras, nós somos. Como despertar energia e vitalidade através da alimentação consciente, meditação e arte. Este é o tema de Tânia Valadares, nossa querida musicoterapeuta. Vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Tânia e eu estou hoje aqui com você nesse encontro do Sufene. E a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a toda a equipe do Sufene, especialmente a Amaranta, pelo convite e por ter me encontrado numa situação muito sincrônica e ter me convidado para participar do Sufene. E nós estamos todos participando de alguma forma do sonho da Amaranta. Esse sonho é um sonho do qual nós fazemos parte, do qual nós também contribuímos para ele. E somos grandes beneficiários deste sonho. Então fica aqui o meu agradecimento, um carinho muito especial. Eu venho acompanhando o trabalho da Amaranta há algum tempo e nós convivemos um momento junto e depois nós nos afastamos e eis que de repente eu descubro a Amaranta desenvolvendo esse sonho lindo
e sincronicamente ela me convida também para participar. Então eu sinto uma gratidão muito grande e quero deixar essa gratidão expressa aqui nesse momento. E eu quero fazer a você o convite de ficar comigo aqui até o final, porque no final eu tenho um brinde, eu tenho uma surpresa que eu preparei especialmente com muito carinho para você, para te entregar, tá ok? O assunto que eu vou tratar com você aqui é como despertar a energia e vitalidade através da alimentação consciente, da meditação e da arte. Então esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há muitos anos, desde que eu vim morar num sítio, numa área rural. Há 15 anos que eu vivo na área rural e o fato de estar junto da natureza me despertou para muitas coisas, me deu uma qualidade de vida que eu buscava e nesse momento eu estou podendo compartilhar com muitas pessoas e com você também aqui agora nesse SUFENE, nessa palestra, um pouco da minha aprendizagem. Então, para quem não conhece o meu trabalho, essa história começa quando eu resolvi, de fato, viver na natureza, junto da natureza. Encontrei um lugar muito bonito e muito grande e muito cheio de água, floresta, nascente, ar puro, enfim, tudo que a gente realmente deseja. E nesse lugar eu consegui entender o que é a vitalidade, o que é a energia e como que nós podemos ter acesso à nossa energia e nossa vitalidade, ainda que nós não estejamos vivendo tão intensamente dentro ou perto de uma floresta como eu estou. Então é disso que eu vou tratar com você, é disso que a gente vai falar um pouco, é disso que a gente vai estudar e poder aplicar na nossa vida diária. Então eu espero que a gente possa contribuir de alguma maneira para que a sua vida também seja rica, bela, vital e com muita energia. Atualmente, nesse lugar onde eu vivo, eu ajudo as pessoas a reencontrarem as suas habilidades criativas, os seus talentos, os seus dons únicos. E o meu sonho é inspirar a você e o maior número de pessoas para encontrar soluções que sejam naturalmente criativas, que sejam sustentáveis e evolutivas, para que cada um possa resolver os seus desafios e satisfazer de alguma forma as necessidades diárias. E é aí que a gente começa então já a entrar no nosso assunto, que é como que a gente pode acessar diretamente a nossa vitalidade e aumentar a nossa energia. Mas primeiro a gente precisa fazer uma pequena distinção entre o que é energia e o que é vitalidade, porque na verdade são coisas que a gente costuma usar, duas palavras, dois conceitos que a gente costuma usar como se fosse a mesma coisa, e na verdade eu quero fazer uma pequena distinção desses dois conceitos para que a gente possa entender melhor o que é uma coisa e o que é outra. Quando eu despertei para esse conceito, foi algum tempo atrás, quando aconteceu um acidente comigo pequeno. Eu quebrei o pé num tropeço muito simples e muito bobo, desses que a gente não se dá conta, e eu tive que ficar praticamente 4 meses com o pé quebrado. Eu não podia sair da cama, porque eu optei por fazer um tratamento natural, eu optei por fazer um tratamento não convencional, contra 75%, vamos dizer assim, das indicações convencionais. Eu não entrei numa cirurgia, eu fui fazer um tratamento com a medicina antroposófica, com a homeopatia, com todo um trabalho com as ervas e com uma fisioterapia natural. Então, eu tomei pouquíssimo medicamento, eu tomei só um anti-inflamatório, que na verdade era pouca coisa, e me tratei muito com arnica. Enfim, cada processo é um processo, mas eu estou contando isso porque a partir desse momento eu me dei conta, porque quando eu fiquei com 4 meses sem poder praticamente me levantar,
eu me dei conta do potencial de autocura que o nosso corpo tem. Então, nesse momento, eu percebi que, se por um lado a gente recebe energia e gasta essa energia a todo momento, de algum lugar essa energia deveria estar vindo. E, na verdade, essa energia está disponível para a gente no cotidiano da gente, na nossa vida, em todos os lugares onde a gente passa, onde a gente vive. Essa energia vital ela está disponível porque a gente tem os 4 elementos, a gente tem terra, a gente tem fogo, a gente tem água, a gente tem éter, e esses 4 elementos estão disponíveis no ar que a gente respira, nas coisas que a gente vê, ouve, fala, toca, sente. É a vida que nos rodeia e que está dentro de nós e junto de nós, e essa energia vital, a única coisa que acontece conosco em relação a essa energia vital é a gente achar que perdeu o acesso a ela. E isso ocorre porque nós gastamos muito mais a nossa energia, e aí a gente tem que falar também que essa energia não é uma energia de um lugar só, é uma energia de um contexto, de uma quantidade que nós dispomos do nosso corpo físico, das nossas emoções, que seria a composição do nosso corpo emocional, e da nossa mente, que seria a composição do nosso corpo mental. Então, nós temos pelo menos três corpos com os quais a gente está lidando, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. E nós estamos recebendo e gastando a energia nesses 3 corpos o tempo todo, e essa energia ela vem do que a gente poderia chamar de um 4º corpo, que seria o nosso corpo vital, o nosso corpo de vitalidade, o nosso corpo de vida, que, independente da nossa vontade, enquanto nós estivermos respirando, nós temos uma porção dessa vitalidade para usar durante toda a nossa vida, seja quantos anos a gente vai viver. E a gente vai usar essa porção de vitalidade, absorvendo dessa vitalidade maior ou menor energia para a gente poder usar. E, de uma certa forma, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, eles percebem de forma diferente essa energia, porque são 3 linguagens, vamos dizer assim, são 3 energias diferentes também. Tomam formas diferentes, né? A energia toma uma forma física, uma forma emocional e uma forma mental, e essa interação, esse equilíbrio, essa cooperação entre esses 3 corpos é que vai disponibilizar para nós mais ou menos energia num determinado momento. Então, vamos ver assim cada um desses corpos e ver como é que a energia atua em cada um desses corpos, para que a gente possa ter uma ideia mais clara, eu possa passar isso para você também, né? Começando pelo corpo físico, que a gente chama assim a casinha dos nossos sentimentos, a casinha dos nossos pensamentos, de tudo que ocorre conosco, esse corpo físico ele tem algumas necessidades básicas. Então a gente pode dizer que o nosso corpo físico ele opera com necessidades. Então quais são essas necessidades do nosso corpo físico? Nós temos que perceber algumas coisas em relação a essas necessidades. Primeiro, que o nosso corpo físico, assim como o corpo mental e o corpo emocional, ele tem uma tendência ao equilíbrio, uma tendência à homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é um equilíbrio dinâmico, que é a tendência de um corpo biológico ou de um organismo a se equilibrar naturalmente. Então, por exemplo, quando a gente faz um corte no dedo, né, por exemplo, um cortezinho no dedo, a tendência do nosso corpo é cicatrizar, entrar num processo de cicatrização, e se a gente não atrapalhar esse processo, sujando o dedo, não cuidando da mão, enfim, se a gente não se intrometer nesse processo natural, se o corpo estiver em equilíbrio, ele vai naturalmente fazer com que aquele cortezinho se feche, cicatrize e a gente melhora. Então, a nossa tendência natural é para esse equilíbrio dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque a gente entra e sai desse equilíbrio o tempo todo, não existe uma fórmula, nem uma maneira da gente estar o tempo inteiro
de uma maneira só. Totalmente feliz o tempo inteiro, ou totalmente triste o tempo inteiro, totalmente pensante o tempo inteiro, totalmente dormindo o tempo inteiro. Então nós temos um equilíbrio dinâmico que é a nossa alternância. Nós alternamos entre um estado mais ativo e um estado mais passivo, um estado mais energético, mais ativo e um estado mais receptivo de energia. Então, dentro das necessidades do nosso corpo, nós temos algumas necessidades básicas. A primeira delas é a necessidade de descanso noturno, onde no sono noturno a gente vai sonhar, a gente vai liberar no sonho muitas das coisas que nós vivenciamos durante o dia e principalmente nós vamos repor para os nossos órgãos físicos, uma série de processos que vão restabelecer esses órgãos para a gente poder usar no momento que a gente estiver acordado. E aí entra também o descanso diurno. Toda vez que a gente realiza uma atividade física, ou a compensação que a gente vai fazer é o descanso. Qualquer atividade física que a gente faz, correr, nadar, que envolve muita atividade física, naturalmente a gente tende a depois aquietar o corpo, né? Então, a primeira necessidade seria o descanso. A segunda é a alimentação. Então, a alimentação precisa colocar no nosso corpo todos os nutrientes que esse corpo nosso precisa para se desempenhar da melhor maneira possível. E a alimentação é uma grande chave para a nossa energia. E mais adiante um pouquinho a gente vai ver sobre isso. E então, com a alimentação, a gente vai gerar uma consciência corporal maior. Não só a gente precisa da consciência para a gente poder se alimentar melhor, mas a gente precisa da alimentação adequada para a gente estimular e implementar a nossa consciência de tudo que nós vemos, de tudo que nós percebemos ao nosso redor. E o terceiro aspecto que a gente precisa é de movimentação adequada do nosso corpo. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, estático, deitado, sentado muito tempo, muitas horas. Nós temos muitos processos de circulação, músculos. Nós somos um ser móvel, né? Nós não somos árvores que têm o tronco fixo e se move só a parte de cima. Nós não somos uma plantinha. Nós somos um ser humano com muita mobilidade. E essa mobilidade implica em que a gente precisa da energia para se movimentar, mas que a gente também precisa se movimentar de uma forma adequada. A gente precisa de alongamento, a gente precisa de exercício físico para estimular os nossos processos internos, os nossos processos dos órgãos, o nosso sistema imunológico. Então, a adequação do movimento físico vai depender também de cada pessoa, e para isso é importante que a gente se conheça, que a gente conheça quais são os nossos limites, as nossas limitações, quais são esses limites que a gente pode ultrapassar, superar, e quais os limites que a gente realmente tem que respeitar, né? Um outro aspecto que a gente precisa ter em conta das necessidades do nosso corpo é a necessidade de abrigo físico mais próximo mesmo do nosso corpo, que se traduz nas roupas, no vestuário, nas coisas que a gente usa e coloca em cima do corpo, ou para se proteger do frio, do calor, ou para cuidar desse corpo nosso, né? E uma proteção um pouco maior, que seria o lugar onde a gente vive. Por exemplo, se a gente for para um lugar muito úmido, isso daí a um tempo vai gerar uma insalubridade para o nosso corpo, porque há um excesso de umidade, tanto quanto se a gente se posicionar e for para um lugar muito seco. Então, o ambiente onde a gente vai inserir o nosso corpo, ou seja, o ambiente que a gente vai escolher para o nosso corpo viver, seja uma casa, seja um sítio, seja uma caverna, seja um carro, qualquer lugar onde a gente, uma barraca, qualquer lugar onde a gente vai escolher para viver,
numa cidade pequena, numa cidade grande, perto do mar, perto da montanha, tudo isso vai influenciar o nosso corpo. Então, o abrigo, não só da roupa, mas também o abrigo da moradia, vai estar suprindo uma necessidade do nosso corpo físico também. E o outro aspecto que a gente precisa considerar é o aspecto da higiene. Higiene não no sentido da gente ficar obcecado por limpeza, mas porque a pele cobre todo o nosso corpo físico e é um órgão muito importante. E a gente precisa cuidar dessa pele, não só do ponto de vista da beleza, mas também do ponto de vista da saúde dessa pele, né? Então, o que a gente veste no item anterior também vai afetar esse órgão da pele. Tecidos sintéticos, tecidos que vão causar de alguma forma um abafamento da nossa pele, acabam por também prejudicar esse órgão. E a higiene se traduz também nos elementos, nos tipos de coisa que a gente coloca sobre o nosso corpo, né? As coisas sintéticas, as coisas químicas, que são prejudiciais, porque tem muitas coisas químicas que são boas, mas o excesso de nutrientes que pode favorecer o nosso corpo é importante da gente ter em conta, da mesma forma que o excesso de produtos que pode desfavorecer imensamente o nosso corpo, a gente tem que ter em conta também, né? Então, a nossa higiene, ela passa não só por aquela higiene da gente lavar as mãos antes de comer, mas também por uma higiene adequada, com produtos adequados para o nosso corpo, para a nossa pele, que é o órgão maior que reveste o nosso corpo e que faz o contato direto com tudo que está fora do nosso corpo, com tudo que nos rodeia, nos cerca, no ambiente que a gente vive. Evidentemente, existem outros aspectos que vão fazer parte desse conjunto de necessidades do nosso corpo físico, mas essas necessidades que eu citei, o descanso noturno e diurno, a alimentação consciente, o movimento capaz de equilibrar o nível de oxigênio nas células, o abrigo das roupas e do local onde a gente mora, e por fim, como a gente higieniza o nosso corpo, são as necessidades básicas que, se a gente tiver em conta essas necessidades e puder promover para o nosso corpo a satisfação dessas necessidades, a gente já vai ter um ganho de energia muito grande e muito significativo para interagir com os outros corpos que nós temos, o corpo emocional e o corpo mental. E aqui mesmo no SUFENE, existem outras palestras e grandes profissionais que estão dando conta de ensinar para a gente como que a gente pode cuidar desse nosso corpo físico com esse ganho energético. Como os nossos 3 corpos eles interagem, cooperam, é importante que a gente tenha sempre em mente aquele equilíbrio dinâmico, aquela tendência à homeostase, a nossa cooperação mental e emocional para tratar do nosso corpo físico da melhor forma possível. A nossa cooperação do corpo físico e do corpo mental para tratar do emocional. E a nossa cooperação do corpo mental e do corpo físico para tratar do emocional e do corpo emocional e físico para tratar do mental. É meio enrolado isso, um pouco confuso, mas na verdade isso tudo ocorre simultaneamente. A gente só destrincha isso para ficar didaticamente compreensível, mas tudo acontece conosco ao mesmo tempo e talvez por isso a gente tenha dificuldade de entender que esse processo da energia, do ganho de energia, ele é uma portinha que se abre para a entrada de energia e pela mesma portinha ou por uma outra portinha essa energia precisa sair. Nós não podemos acumular muita energia, senão a gente vai se tornar um dínamo, um gerador enorme e a gente acaba explodindo. Então essa energia precisa sair sob diferentes formas, diferentes aspectos, e é disso que a gente está tratando aqui. A maioria das pessoas passa pela experiência de usar muita energia de uma vez só
e a entrada da energia não ser compatível com a saída. Isso acontece muito, por exemplo, no nível financeiro. A gente tem um gasto muito maior do que uma entrada que a gente tem, e aí a gente começa a buscar essa entrada em lugares que não são nossos, a gente acaba gerando uma dívida, que depois, para saldar essa dívida, fica cada vez mais complicado, porque a gente está precisando de mais energia, cada vez mais energia, para poder usar, disponibilizar, e essa energia não está sendo gerada por nós mesmos, então a gente fica em débito com as instituições que nos dão dinheiro. A mesma coisa no nível emocional. Muitas vezes a gente não está gerando para o nosso corpo emocional aquilo que o nosso corpo emocional precisa para viver, para sobreviver, e a gente busca no outro, busca nas outras pessoas, busca em outros relacionamentos, busca fora de nós aquilo que nós mesmos podemos dar para nós. E aí o que acontece? A gente fica dependente do outro. A gente cria uma dívida de dependência emocional com o outro e não libera nem a nós mesmos, nem a esse outro dessa dependência. E já que nós estamos falando do corpo emocional, então vamos entrar nessa parte. O corpo emocional ele vai trabalhar com desejos. E por que desejos? Porque no nosso corpo emocional a gente tem um sistema de orientação emocional que vai das emoções que são da alçada do campo do temor até as emoções que são do campo do amor. Então, do temor ao amor, a gente tem uma gama enorme de possibilidades, de emoções, e a gente transita por essas emoções. Por que a gente vai do temor ao amor? Porque o temor, o medo, é uma emoção básica, é uma emoção, inclusive, que nos protege fisicamente. O medo, no bom sentido, ele protege o corpo físico, ele evita que a gente faça alguma coisa que vá danificar de tal forma o corpo físico que vai, inclusive, nos levar à morte. A gente está na beira de um precipício, olha para baixo, a gente vai ter um certo medo de cair. Então, esse medo vai fazer com que a gente se afaste 1, 2, 3 passos e evite um acidente. Né? Isso foi só um exemplo, mas para N coisas o medo nos ajuda. Por outro lado, esse medo também pode ser alimentado por uma série de outras crenças, uma série de outras coisas que a gente já viveu, e aí ele se torna um medo que chega até a ser um medo irreal. Então a gente vai do medo para decepção, para frustração, para depressão, para raiva, para angústia, para sentimentos que eles estão nessa esfera do medo. Até a gente passar para a esperança, a gente passar para o entusiasmo, pela alegria, pela satisfação, pela paciência, pela felicidade e pelo amor. Então, eu citei assim só alguns sentimentos, né? Todos nós sabemos que existem muitas nuances de sentimentos que vão da escala do temor à escala do amor. Isso é o nosso sistema de orientação emocional. Se eu não gosto de uma coisa, eu vou me sentir emocionalmente mal, não vou me sentir muito bem. Se eu detesto uma coisa, eu realmente vou me sentir mal diante daquela experiência. Então, o nosso sistema de orientação emocional, ele foi criado, ele foi feito para a gente ter uma medida do que é legal para nós e do que não é. Então, se a gente conseguir fazer essa observação de fora para dentro, a gente vai ver os nossos sentimentos e as nossas emoções de uma outra forma. E a gente pode entender onde e como que a gente ganha e perde energia dentro do nosso campo, do nosso corpo emocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa para estar emocionalmente bem é que o nosso corpo físico esteja bem também e que o nosso corpo mental também esteja bem. O nosso corpo físico desequilibrado e o nosso corpo mental equilibrado, dificilmente a gente vai ter um corpo emocional equilibrado também. Na verdade, esse corpo vai estar tentando se equilibrar, mas como existe um desnivelamento, vamos dizer assim, de energia
nos 3 corpos não existe esse equilíbrio dinâmico, então a gente precisa cuidar do que está acontecendo. Então, cada um dos 3 corpos vai afetar os demais e a gente precisa ter sempre essa consciência da interação entre os 3. Então, o que a gente tem? A primeira satisfação do desejo do corpo emocional é que o corpo físico esteja bem, que o corpo mental esteja bem. E em seguida a gente vai trabalhar com as nossas emoções de uma maneira muito simples, que é através da criatividade, através da criação. Toda vez que a gente cria alguma coisa, toda vez que a gente utiliza o nosso talento, os nossos dons, as nossas habilidades para criar algo, a gente está expressando de alguma forma, a gente está expressando naquele ato de criação uma série de sentimentos que a gente talvez nem conheça no nível consciente, talvez a gente só tenha esses sentimentos inconscientemente e eles vão sendo transformados, modificados, aflorados e mudando a sua frequência de vibração dentro de nós através dos processos criativos. Então, a realizar uma atividade artística, além de ser uma coisa bela, uma coisa prazerosa, é também um canal através do qual a gente pode expressar os nossos sentimentos e sem, de alguma maneira, ferir, agredir ou incomodar, né, um outro, uma terceira pessoa. Ou ainda a gente pode, através da nossa criação artística, estar contribuindo para o crescimento ou para o bem-estar de outras pessoas. Então, a atividade artística é um grande aliado, uma grande aliada do nosso ganho energético no nível do corpo emocional. E fora isso, existem aí no mundo inúmeras técnicas que as pessoas criaram para ajudar a gente a lidar com as nossas emoções, desde as terapias, né, as terapias mais diversas possíveis, até práticas, outros tipos de prática que vão alinhar o nosso corpo emocional com o nosso corpo mental e o nosso corpo físico, para que a gente possa então entrar nesse equilíbrio dinâmico e estar o tempo todo acessando, toda vez que a gente precisar e quiser, acessando conscientemente a nossa energia e a nossa vitalidade. Bom, então depois de satisfeitas as nossas necessidades físicas, os nossos desejos emocionais, nós temos então o nosso corpo mental que vai operar com vontades. E o que são essas vontades, né? Então, mais uma vez, o nosso corpo mental ele vai depender também de que o nosso corpo físico esteja equilibrado, que o nosso corpo emocional esteja equilibrado, para ele ter o seu potencial pleno de energia e de expressão. Mas como isso não acontece na prática, a gente está sempre nesse equilíbrio dinâmico, um está mais equilibrado do que o outro, um fica tentando equilibrar o outro e a gente tenta então fazer com que esse equilíbrio ocorra. Nós temos as vontades do corpo mental, que não é uma vontade só, eu quero fazer tal coisa. É uma vontade que nasce de um impulso, de uma energia, de um movimento mais interno, mais profundo do campo mental, que é aquela vontade cheia de energia, é aquela vontade que move a gente para a realização de um sonho, para a concretização de uma ideia, para a execução de uma tarefa. Então, essa motivação, ela faz parte dessa vontade do nosso corpo mental. E o que ocorre com o nosso corpo mental é uma coisa muito comum e muito conhecida de nós todos, é que a gente ocupa o nosso corpo mental com ideias e pensamentos que muitas vezes não servem para nada. Grande parte do tempo que a gente está desperto conscientemente, a gente está ou lá no futuro ou lá no passado. E estar no momento presente é a maior
dádiva que a gente pode dar para o nosso corpo mental. É a maior quantidade de energia que a gente pode absorver e disponibilizar para o nosso corpo mental é estando no momento presente. E esse momento presente, o aqui e agora, ele é teoricamente impossível, porque cada vez que eu penso nesse momento presente, ele já passou, né? Então ele já ficou lá no passado. E cada vez que eu penso como ele deveria ser, eu estou projetando esse momento para o futuro, mas também pensando já no passado o que é que podia acontecer. Então, como nós temos uma percepção de tempo muito limitada, nós não podemos fazer esse momento presente se condensar e se cristalizar num espaço e num tempo para que a gente possa olhar para ele e dizer assim, nossa, agora eu estou aqui no momento presente e tenho a consciência disso. No momento que a gente fez isso, a gente já está no passado. Esse momento já passou. Então, se a gente pudesse cristalizar isso, a gente perceberia o que é esse momento presente. Mas a gente tem uma outra forma de poder prestar atenção, de entender, de mais do que isso, de sentir esse momento presente. E aí é que entra a mágica da historinha toda. Nós temos a possibilidade de entrar num espaço-tempo interno da nossa mente em que a gente vai ter uma experiência, eu diria quase uma experiência mística, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nenhuma forma de espiritualidade religiosa, mas a gente tem um processo de poder liberar a nossa mente o máximo possível de pensamentos e de processos mentais que não estão sendo úteis para nós naquele momento. E uma das técnicas que a gente pode usar, eu diria que é mais de uma técnica, é uma prática de vida que a gente pode acessar, é a meditação. E a meditação, ela não tem uma maneira correta ou errada de meditar. Existem inúmeras técnicas de meditar, mas a meditação nada mais é do que a possibilidade de exercitar o corpo mental para uma percepção mental, uma percepção física, uma percepção emocional do aqui e do agora. Então, meditar é se posicionar no momento presente da forma mais completa, da forma mais íntegra que a gente conseguir se posicionar nesse momento presente. Então, a gente pode meditar enquanto estiver realizando uma tarefa, a gente pode meditar enquanto estiver contemplando, a gente pode meditar sentado, em silêncio, a gente pode meditar caminhando, a gente pode meditar de várias maneiras, enquanto está criando, enquanto a gente está fazendo alguma coisa, a gente pode estar tão absorvido, tão absorto naquele processo, naquele momento, que a percepção que a gente tem de tempo se altera de uma forma tão interessante que a gente acaba vivendo esse momento presente, o aqui e agora, como se fosse um tempo sem tempo, ou como se fosse um espaço sem espaço. Isso depende muito, vai depender muito da nossa prática. Sem essa prática, é como você querer ter músculos sem fazer uma atividade que proporcione esses músculos, essa musculatura. Então, a musculatura do cérebro, ela é exercitada de várias formas, assim como a musculatura da nossa fala é exercitada de várias formas. Então, a gente, com a atividade da meditação, seja ela que forma ela tome, a gente tem uma possibilidade muito grande de entrar no aqui e agora e, de alguma maneira, reduzir a quantidade de energia que é desperdiçada com pensamentos e processos mentais que não levam a muita coisa e a gente ter um ganho energético. Além do mais, a meditação vai conferir para a gente um descanso e uma higiene mental. Independente de qualquer coisa, se a gente não conseguir acessar o aqui e agora, o estado de tempo sem tempo, enfim,
a gente vai ter uma prática de higiene mental, inclusive. E o descanso e equilíbrio da atividade mental vão proporcionar uma liberdade para imaginar, uma liberdade de imaginação. O nosso corpo mental ele está muito condicionado a o que o mundo fora da gente quer que a gente pense, né? Através de uma série de estímulos que a gente tem que são externos, e a gente, de uma certa maneira, aprende da forma errada a frear a nossa curiosidade. E freando a nossa curiosidade, a gente deixa de descobrir o mundo com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias condições, com as nossas próprias capacidades, e a gente passa a, de uma certa maneira, engolir a maneira com que os outros percebem o mundo, e a gente, de uma certa forma, adquire crenças que não são nossas, crenças limitantes que são de outras pessoas, que talvez tenham boas intenções, mas que são crenças que não servem para nós. E a nossa liberdade para imaginar é uma das coisas que a gente tem que preservar ao máximo, porque através da nossa imaginação é que a gente vai entrar nos processos criativos e que a gente vai encontrar soluções evolutivas, soluções adequadas para tudo que tem na nossa vida, e a gente ter a força, a persistência, a capacidade, a vontade, o desejo de promover as mudanças na nossa vida e de seguir em frente de uma forma única, de uma forma individual, de uma forma com que nossos talentos, que a gente possa expressar os nossos talentos, dons e habilidades no mundo e colocar a nossa missão, os nossos valores, a nossa vida a serviço de estar no mundo da forma mais plena e com um sentido, uma vida cheia de sentido, né? Então, satisfazendo as necessidades do nosso corpo físico, satisfazendo os desejos do nosso corpo emocional e as vontades do nosso corpo mental, a gente vai ter acesso à nossa energia, a essa portinha, essa entrada de energia. A gente tendo consciência disso, a gente pode, inclusive, usar essa energia, gastar essa energia da forma que a gente achar melhor, sem medo de que a gente não vá ficar sem energia novamente. Então a gente vai sempre estar com essa fonte, esse fluxo contínuo entrando para a gente poder usar da forma que a gente achar melhor. Então esse é o pequeno, grande segredo da gente poder equilibrar e fazer com que os três corpos estejam realmente cooperando. E a pergunta que não quer calar, que provavelmente você deve estar se fazendo também, é: como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou equilibrar? Como que eu vou ter essa noção? Como é que eu vou fazer isso, transformar isso no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu fim de semana, com a minha família, com os meus relacionamentos, no meu trabalho? Então, um pouco eu vou colocar para você agora algumas coisas que você pode fazer, que são muito simples e que você pode utilizar no seu dia a dia para poder ter acesso a essa energia e a essa vitalidade. Eu vou pegar então um aspecto do corpo físico, que seria a alimentação, um aspecto do corpo emocional, que seria a criação artística, e um aspecto do corpo mental, que seria a meditação. Tá? E aí eu vou dar para você uma dica de cada uma dessas habilidades, de cada um desses aspectos, para você poder usar no seu dia a dia. De qualquer forma, aqui no Sufene você já vai ter muito material e muita informação para você poder praticar, colocar em prática isso que a gente está falando aqui. Mas eu vou ainda pedir para a Amaranta para deixar um link aqui embaixo, em algum lugar aqui nesse vídeo, para você poder ter acesso a essas informações e algumas dicas mais que eu vou deixar aí de presente para vocês, para você poder fazer um programa semanal de energia e vitalidade para você experimentar durante uma semana e talvez mudar e introduzir outras coisas que você acha importante para você poder estar praticando. E, segundo a ciência, o nosso cérebro precisa de 28 dias de uma prática para poder assimilar isso como um hábito.
e o cérebro reconhece esse hábito e acaba incorporando esse hábito como uma atividade natural, onde a gente não precisa realizar nenhum esforço a mais para poder realizar essas atividades de uma forma mais harmônica, mais natural mesmo, né? Então, se você fizer o primeiro exercício, que é o primeiro esforço sem esforço, que é ter a consciência de que se a gente não atrapalhar o processo, ou melhor, se a gente ajudar o processo, esse processo ainda fica mais rápido, essa nossa tendência à homeostase é uma aliada que a gente tem para entrar no nosso equilíbrio energético. Então, esse pequeno cardápio que eu vou deixar aí para você acessar, fazer um download, como você achar melhor, você vai poder estudar, praticar, de repente de uma forma e depois introduzindo outras coisas que você achar importante para a sua vida, para o seu dia a dia, porque cada pessoa é única, não tem ninguém que é igual, então isso não é uma receita de bolo, é apenas uma sugestão para você poder se inspirar e criar o seu. E a partir daí, quem sabe até você poder aplicar isso durante 28 dias, durante um mês na sua vida, e você já ter uma transformação bastante significativa da sua energia e da percepção da sua vitalidade, ok? Mas, enquanto isso, então vamos ficar com o seguinte. Em relação à necessidade de alimentação do corpo físico, vamos ter para nós que não é preciso você fazer nenhuma mudança drástica, rupturas e outras coisas no seu sistema de alimentação até que você sinta conforto em fazer isso, ok? Então vamos deixar claro o seguinte, o equilíbrio da alimentação consiste em a gente introduzir as coisas que são benéficas para o nosso corpo ao máximo e com isso gerar menos espaço para as vontades das coisas que não são legais para o nosso corpo. Então vamos definir aqui em primeiro lugar o que não é legal para o nosso corpo, ok? Primeira coisa que não é legal para o nosso corpo são os processados e industrializados. Aí você vai dizer assim, mas então eu vou deixar de comer todo processado e industrializado? Pode ser que você consiga, mas se você não está ainda acostumado com isso ou acostumada com isso, o que você pode fazer é introduzir ao máximo uma quantidade de alimento saudável no seu dia a dia que você possa ocupar um espaço tão grande com esse alimento saudável que não vai haver muito espaço para você comer uma besteirinha, ou duas besteirinhas, ou uma dúzia de besteirinhas, ou 2 dúzias de besteirinhas, né? Que isso já vai ser bastante prejudicial. E se você comer uma vez ou outra alguma coisa, isso não vai te fazer tanto mal, porque naturalmente o seu organismo já vai equilibrar e você vai saber selecionar a quantidade adequada que você comeria, se alimentaria daquela besteirinha, ok? Então vamos definir aqui o que é que não é bom dessa historinha toda. Bom, em princípio, tudo que é refinado já não é muito legal. Depois, se você olhar os rótulos dos alimentos, você vai ver alguns estabilizantes, aromatizantes, conservantes e acidulantes que também não são muito legais. Aí o ideal seria a gente saber um pouquinho de química a mais, né? Uma química útil que a gente tivesse estudado na escola, para saber quais desses componentes dos alimentos realmente vão fazer mal para nós. Mas se você olhar muito número, muita letra, isso já é um mistério, tá? Então evite esses alimentos que vão ser muito cheios de embalagem, muito processados e muito industrializados. Qual é o segredinho que você pode usar para isso? Evite ir aos supermercados. Tente não ir ao supermercado durante uma semana. Em vez do supermercado, você vai na feira. Vai comprar as coisas na feira. Por quê? Porque dificilmente a feira está embalada. O produto da feira não é um produto que vai durar muito, é um produto mais natural. É um produto que pode ser que esteja uma verdura, uma fruta com agrotóxico, produzida de alguma forma assim que não seja orgânica, mas você pode escolher na feira um produto mais orgânico também. Então, você indo a uma feira ou um mercado de produtos naturais, em vez de um grande supermercado de rede, você já, primeiro, não vai ter a tentação daquela compra
daquela grande emoção de ver aquele monte de cores e rótulos e caixas e pacotinhos e pacotões te chamando. E segundo lugar, você vai poder conviver com outras pessoas nas feiras, nos mercados menores, que também têm esses hábitos de comer mais saudavelmente. Você pode trocar receitinhas, trocar ideias com os feirantes, com as pessoas que estão ali na feira. São lugares que você vai encontrar pessoas que estão praticamente na mesma busca que você, ok? Digamos que você já está nesse processo, que você queira ir dar mais um passo mais adiante. Você pode se tornar vegetariano, ovo-lacto vegetariano. Então, se você é carnívoro e quer fazer uma experiência de vegetarianismo, comece por tirar todos os tipos de carne, fique só com o ovinho da galinha feliz, algum laticínio e faça uma alimentação ovo-lacto vegetariana, de preferência ainda com produtos saudáveis, orgânicos, né, que você possa comprar de fontes confiáveis. Isso por uma semana, eu acho que mesmo nos grandes centros urbanos, talvez seja até mais fácil atualmente de encontrar, né? E se você já deu esse passo e quer dar mais um passo ainda, você pode se tornar vegetariano. Vegetariano sem comer nenhum produto de origem animal, nenhum produto que passe por testes animais, né? Produtos de beleza, como sabonetes, perfumes, que não utilize de forma nenhuma os animais, para você poder consumi-los. E se você ainda quiser dar mais um passo, refinar mais ainda a sua busca, você pode entrar no crudivorismo ou no frugivorismo, né, que seria você se alimentar de nutrientes de alimentos crus e experimentar essa forma de desintoxicação do seu corpo, de absorção direta dos alimentos crus através de sucos verdes, maravilhosas saladas que você pode decorar os seus pratos com aquelas cores lindas das saladas, com temperos deliciosos que você vai poder usar na alimentação crua ou até nos amornados, que você pode levar a sua alimentação a 42 graus e sem perder a qualidade, os nutrientes deste alimento. Então é importante que a gente estabeleça assim uma escada concretamente realizável para nós. É muito difícil a gente sair direto da alimentação que inclui as carnes para um crudivorismo, por exemplo. Isso inclusive é um baque para o nosso corpo, porque a gente tem um tempo de adaptação. Logicamente, algumas pessoas vão se adaptar melhor, mais rápido. Pode ser até que você consiga em uma semana fazer essa transição. Mas a transição, idealmente, ela deveria ser mais gradativa, para você poder obter os benefícios com mais qualidade, né? E para você poder escolher, para você sentir o que o seu corpo está pedindo, para você entender o seu corpo, ok? Então, faça essa experiência e depois me conte aí como é que foi. Passando então para o nosso corpo emocional, vamos fazer o seguinte. Eu falei da gente prestar atenção nos nossos processos criativos, né? Da gente criar. Então a gente vai perceber também em que aspectos a gente pode estar utilizando as mãos para realizar alguma coisa e incluir nessa coisa o belo. A beleza, ela não é uma beleza só superficial, uma beleza estética, uma beleza imposta de fora para dentro. A beleza, ela vem quando a gente consegue expressar essa beleza através de um fazer, né? Através de uma ação, através de uma atividade. Então você pode escolher trabalhar com algum tipo de material que você tem alguma afinidade. Pode ser papel, pode ser desenho, pode ser pintura, pode ser marcenaria, pode ser um mosaico, pode ser uma arte culinária, pode ser um canteiro que você queira fazer. Alguma coisa que você coloque o seu talento, a sua habilidade, a sua criatividade e que também possa criar, gerar com isso uma satisfação pessoal, um prazer de criar. Pode ser um filme, pode ser uma série de fotos, pode ser uma história, pode ser escrever alguma coisa. Enfim, existem tantas maneiras da gente expressar o nosso talento e a gente se esquece
dessas formas de expressão. Então, escolha uma delas, uma que você acha que pode expressar os seus sentimentos, expressar suas emoções, e procure durante uma semana você se debruçar pelo menos uma vez por dia em cima dessa tarefa, de uma forma criativa, de uma forma prazerosa, e veja o resultado que você vai obter com isso. E a partir desse resultado você passa para o próximo passo. Se esse primeiro resultado não foi exatamente o que você queria, o que você pode modificar no seu processo, seja na técnica, ou seja até no material que você está utilizando, para você chegar onde você quer. E não desista, tá? Use a sua paciência, a sua persistência. Se você sentir que precisa dessa semana para descobrir ainda o que você precisa fazer, o que você quer fazer, então use essa primeira semana para descobrir qual desses talentos, quais dessas habilidades, com que material você quer trabalhar, e faça por si próprio, faça com suas mãos, faça você mesmo. Pode ser um pão, pode ser um biscoito, pode ser qualquer coisa que você vá fazer e que você, no final, vai desfrutar daquilo ali de alguma forma. Pode dar para alguém ou pode ficar consigo mesmo, ok? Aí vamos passar, então, para o terceiro momento, que seria o nosso corpo mental, e a gente poder trabalhar com a meditação. E aí, nesse caso, a única coisa que eu vou sugerir para você é o seguinte: junto com os nossos processos de pensamento, como ele está ocorrendo dentro do nosso corpo físico, o que a gente pode fazer é simplesmente a gente se sentar confortavelmente em qualquer lugar, numa cadeira, numa almofada, deixar a coluna ereta, deixar o corpo confortável, relaxado, e durante alguns minutos, pode ser de 1 a 5 minutos, de 1 a 10 minutos, o tempo que você achar que seja bom para você simplesmente só prestar atenção na sua respiração. Qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer coisa que venha à sua mente, você simplesmente olha para aquilo e diz: ok, você teve aí, passou, vou voltar aqui para a minha respiração. Se você fizer esse exercício continuamente, algumas vezes, né, cada vez que você fizer esse exercício, você vai naturalmente começar a perceber coisas dentro da sua mente. Você vai perceber se a sua mente é tagarela, se a sua mente é positiva, se a sua mente é negativa, se você tem uma tendência a mentalizar demais as coisas ou não. Ou seja, esse primeiro momento é você observar a sua mente, observar o que está acontecendo dentro dos seus processos mentais. Mas para isso você precisa parar. Você precisa parar, nem que seja 1 minuto, e se colocar numa posição fisicamente confortável, para que o corpo físico não vá incomodar o corpo mental. Se colocar numa posição em que, mesmo se você estiver emocionalmente instável, o corpo físico e o mental possam estar operando nessa atividade, e observar os seus pensamentos. E não deixar esses pensamentos guiarem, tomarem conta do seu momento, ok? Então a única coisa que você precisa fazer é sentar, talvez fechar os olhos, se for bom para você, e respirar, inspirando e expirando enquanto você medita. E se algum pensamento, alguma ideia passar, não tem problema, é só olhar para ele e dizer: bom, tudo bem, passou, e voltei para cá, para a minha respiração, ok? E aí, durante uma semana você faz essa experiência, estabelece, se for importante para você, é bom estabelecer um local onde você possa não ser incomodado, desligar telefone, celular, né, que você possa ficar esses minutos, 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 10, sem interromper, sem alguém te interromper, sem você mesmo se interromper. Providencie esse espaço, esse momento, crie um cantinho gostoso para você, num parque, num jardim, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você possa fazer esse seu momento de meditação. Pode ser de 1 minuto. 1 minuto de meditação diário, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 1 minuto só, já vai mudar muita coisa na percepção do seu processo mental. Ok? Então comece por aí. Se você já está nesse processo, você pode ampliar isso
para mais um pouco, 10 ou 15 minutos diários, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, até você se familiarizar e se sentir confortavelmente, se sentir confortável, sentir o benefício dessa atividade. Se você é daquelas pessoas que não consegue sentar, não consegue ficar parado de jeito nenhum, bom, a primeira coisa que você tem que entender é que, de uma certa forma, essa superatividade sua, ela, de alguma forma, você precisa compensar isso, né? Não é que você vai parar de ser superativo ou superativa, mas de alguma maneira seria bom você introduzir no seu momento, né, diário esse momento de pausa. Aí você vai ter que buscar como que você vai fazer isso da melhor maneira possível. E aí a gente inclui esse silêncio, um silêncio contemplativo ou um silêncio que é o tal do fazer nada. Para muita gente, fazer nada incomoda profundamente no começo. Porque, primeiro, a gente aprendeu que fazer nada é coisa de gente que não tem o que fazer. Segundo, que fazer nada não é produtivo, não serve para nada, é inútil. E, na verdade, o fazer nada é a melhor coisa que a gente pode cultivar, não em excesso, mas cultivar como uma ferramenta, como uma prática de equilíbrio do nosso corpo mental. Então, tente não fazer nada. Vamos ver se isso é possível. Não ler. Porque às vezes a gente pensa assim, não vou fazer nada, vou só ler o livro. Isso é fazer alguma coisa. Não vou fazer nada, vou só ver um filme. Isso é alguma coisa. Não fazer nada é simplesmente não fazer absolutamente nada. De preferência, um nada físico, nada emocional e nada mental. Esse é o desejo máximo de qualquer yogi, que é chegar a esse momento de nada e descobrir que dentro desse momento de nada existe o extremo oposto do momento de nada, que é o momento de tudo. Tá? Percebendo esse nada, a gente vai poder perceber tudo. Mas isso já é papo para outra história, para a gente não ficar muito filosófico, metafísico e esotérico aqui. A gente vai ficar só então com essa possibilidade de você estabelecer para você o que é o seu nada e tentar fazer pelo menos 1 minuto de nada por dia. E aí, tente isso por uma semana, quem sabe por 28 dias, até você conseguir. Ok? Então, temos aí já 3 ideias, 3 indicações para os 3 corpos. Eu tenho certeza que você, fazendo essas práticas, você vai ter uma mudança significativa. Eu tenho certeza que você vai conseguir acessar mais a sua vitalidade, vai conseguir reter, não no sentido de segurar e prender, mas de desfrutar mais, reter no sentido de desfrutar mais da sua energia, utilizar melhor a sua energia para os seus 3 corpos, físico, mental e emocional. E provavelmente você vai descobrir uma outra palavrinha mágica, um outro estado mágico de ser, que não é mágico, mas é, na verdade, consequência disso tudo, que é a tal da sinergia. A sinergia é quando a soma de alguma coisa é maior do que aquilo que a gente imaginava. Então, por exemplo, você sozinho acha que faz uma tarefa. Uma outra pessoa sozinha acha que faz outra tarefa. Quando vocês dois se encontram, ou duas se encontram, vocês acham que fazem uma terceira tarefa. Mas, na verdade, quando vocês estão alinhados energeticamente, essa terceira tarefa se torna muito mais do que vocês esperavam. Então, na sinergia, 1 mais 1 não é 2, é sempre mais que 2. Então, alcançar esse momento energético, sinergético, depende muito de como que a gente está usando a nossa energia, do quanto a gente está presente no momento, aqui e agora, e de como que a gente está usando as nossas habilidades e os nossos talentos para expressar o nosso ser e estar no mundo. Então, é isso que eu quero para você, para nós, para todas as pessoas, que a gente possa descobrir um novo jeito de ser e estar no mundo, de criar no mundo, de fazer a nossa própria realidade. Porque cada um de nós é um ser único. Nós temos habilidades únicas, talentos únicos, expressões únicas. Nós somos uma diversidade enorme de seres humanos em cima desse lindo planeta Terra.
e ao mesmo tempo nós temos muitas coisas em comum e temos muitas coisas das quais nós precisamos tratar, cuidar, olhar e ver como únicos mesmos. Só nós podemos fazer isso, ninguém mais pode fazer isso por nós. Só nós podemos fazer essas escolhas, ninguém tem o direito, o poder de escolher por nós. Até mesmo quando alguém escolhe alguma coisa por nós, nós acabamos por estar permitindo, de alguma maneira, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, que os outros escolham por nós. Então, a gente fazer as nossas escolhas com sabedoria também implica na gente ter essa energia nas nossas mãos, a gente descobrir esse nosso poder, a gente se encontrar com esse nosso poder e saber que a gente pode, que nada é impossível, que a gente tem muitas escolhas, muitas consequências dessas escolhas a gente vai conhecer, outras não, mas na próxima esquina que a gente dobrar, a gente vai conhecer o caminho que tem que trilhar até outra esquina. E de pedacinho em pedacinho a gente pode ir construindo, costurando a nossa bordadura, o nosso bordado na vida, com um acesso à nossa vitalidade, que está aí disponível para nós no nosso quarto corpo vital, né, que está disponível para nós a partir do momento que a gente encontre as maneiras e também se dedique o nosso tempo, um pouco do nosso tempo, não só a trabalhar, não só a usar para o outro, não só a fazer coisas, mas também a gente poder olhar para nós como um universo em expansão, olhar para nós como uma natureza perfeita que a gente da qual a gente faz parte também nesse mundo e que a gente pode crescer sempre. Que a gente sempre vai ter uma escolha. Por mais que o resultado não seja adequado, se a gente persistir, a gente pode escolher novamente e seguir adiante. Bom, esse é o recado que eu queria dar para você. Lembrando que em algum lugar aí no vídeo vai ter o link para você poder acessar o material que eu vou disponibilizar aí para você sobre esse assunto, para você poder criar o seu cardápio, fazer as suas experiências. E eu espero que você tenha um momento muito bonito e que desfrute bastante desse nosso Sufene, que você possa crescer com todas as suas habilidades, os seus talentos e acessar de vez a sua energia, seu potencial energético a cada momento que você precisar disso, a cada momento que você quiser, sabendo que a energia está para nós aí e que aonde a nossa atenção está, a nossa energia também vai para lá. Então, a nossa energia sempre vai estar onde a nossa atenção está. Isso é uma lei física, não é uma lei metafísica, é uma lei física também. Onde você colocar a sua energia, a sua atenção vai estar ali. Então, eu desejo para você sucesso e uma boa caminhada, uma boa jornada. E deixo para você também um convite para a gente se conhecer melhor e até a próxima vez que nós nos encontrarmos. Um grande abraço para todos e todas e que seja bem legal a permanência de cada um de nós nesse mundo, que a gente possa desenvolver nossos valores e as nossas missões de vida. Um abraço e até mais.